Boa noite. Boa noite a todos. O Instagram tá avisando para as pessoas que a gente tá ao vivo aqui na live, na segunda live da semana de lançamento do Bololô. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo, conforme a gente foi avisando aí Vamos encaminhar aqui para algumas pessoas. O pessoal começar a entrar. Estamos ao vivo aqui. Olá, Ana. Olá, Ana. Ana Maria já tá aí. O Instagram tá avisando aqui o pessoal, né? Às vezes vai aos pouquinhos convidando, aparecendo aí na linha de stories das pessoas. Olá. Será que tá avisando aí? Será que tá aparecendo pro pessoal que tá ao vivo? Agora eu não sei se tá aparecendo pro pessoal, se não, dizendo que tá informando os seguidores aqui. Acho que começou a aparecer agora na linha do tempo aí do pessoal. Bom, vou começando aqui então, já dando boas-vindas, boa noite a quem me segue, quem segue a Ana Maria e tá acompanhando aí essa semana de lançamento, né, do meu primeiro livro, o Bololô. A gente preparou uma sequência de lives. Ontem nós tivemos uma live com a Emanuele, que é psicóloga infantil, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Ana Maria, que é neuropsicopedagoga, né, super experiente, já está há muito tempo palestrando, fazendo consultoria em escolas. Ela vai, daqui a pouquinho eu vou chamá-la aqui, ela vai se apresentar. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês, quem estiver por aí, encaminhasse, né, para outras pessoas que são mães, tias, educadores, pessoas que têm contato com criança, né? Porque o objetivo, né, da escrita de um livro é que ele alcance um máximo de pessoas, né? E eu tenho recebido feedbacks bem, bem interessantes das crianças, dos pais. Então, quanto mais deixa eu ver aqui como é que eu chamo. Vou chamar aqui. Vou colocar você aqui, Ana. Aqui. Quanto mais pessoas, né, tiverem acesso. Olha lá, já entrou. Entrou. Tudo bem, Karina? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui, né, que o Instagram acata, gente, a hora que a gente entra. Divide. Muito prazer falar contigo, Ana. A gente já estava assim, acertando os detalhes, né, da live. Acompanho o seu trabalho já de muito tempo, né? Uma família toda, como que é uma família fora da caixa, né? Isso. E é um fora da caixa que a gente vai conversar bastante mesmo, porque
hoje em dia, né, por isso, até por esse motivo do tema, né, de falar de educação hoje em dia, ele pode confundir um pouco, né, as pessoas que associam a educação com a escola. Então, eu no livro, na minha vida, tenho aprendido e trabalhado muito isso, né, de como que voltar para o lar é tão importante, né? Então aqui eu vou novamente aqui, o pessoal está chegando, né? Muito prazer, bem-vindos todos. Eu não conseguia ficar acenando aqui para todos, mas estou muito feliz, né, de estar esse momento aqui com vocês, né? E compartilhando aí com as pessoas, como falei, para mães, educadores, porque do mesmo jeito que eu recebi em frases, informações de tantas outras pessoas, né, na minha vida, né, e que modificaram uma ou outra atitude no meu dia a dia, que outras pessoas também possam ter receber isso da gente hoje aqui, né? Então eu vou só, então, para quem está chegando aqui pela Ana, me apresentar, então, Karina Sobrinho. Agora eu posso me apresentar como autora do livro Bololô, né? A minha primeira... a Ana já tem experiência com outros livros, ela vai contar pra gente. Mas, assim, a autora de um livro, que é um sonho aí realizado. A mãe é lá na mão dela. Tô com já, ele. todo lido, né? Todo tá na ponta da língua. Isso aí. E mãe do Otávio, do João, uma mãe muito assim dedicada. Eu sei que eu comecei a reconhecer isso quando eu comecei a escrever o livro, que de fato coisas que aparentemente são cotidianas e simples, elas devem ser ditas, né? O óbvio deve ser dito, o básico deve ser feito, né? O básico bem feito é melhor do que muita pós-graduação, né, Ana? Com Então certeza. então vou deixar você se apresentar. Fica à vontade. Olá, gente, muito prazer. Obrigada pelo convite, Karina. Eu sou a Ana Maria Cavalaro, né? Mais conhecida como Ana. Eu gosto de ser chamada assim. Eu sou a filha amada de Deus, casada com o Eglisson. Ele é muito conhecido como Otávio, nome do seu filho, por causa do personagem. Nós já somos casados fará 18 anos em outubro. E temos 2 filhos, o Vitor Hugo, de 15, e o Davi, de 10 anos. Eu tenho uma longa experiência na área de educação, sempre atuei na área em escolas, não é? Fui gestora educacional, eu sou especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, teorias de aprendizagem, desenvolvimento infantil. Então, sempre percorri a área da educação e também, depois das especializações, eu também atuava em clínicas, não é? Prestei muitas consultorias a escolas e hoje estou mentora de mães, de famílias. Sou a idealizadora do projeto Criança Vem com Manual, que é o meu Instagram. Temos uma escola de paz, onde a gente constantemente está ou presencialmente ministrando palestras, né, em diversas partes do Brasil e até mesmo fora do país. E também cursos de capacitação online, que é a nossa plataforma. Sou autora de 4 livros já. Isso é exato. E quando você disse, realmente, você sabe que o meu primeiro livro, Princípios que Educam, não é? Eu escrevi ele na pandemia e foi exatamente isso. Eu pensava assim, nossa, mas eu vou dizer algo que é básico. E a surpresa que eu tive quando eu comecei a receber os feedbacks. É básico para a gente, né, que coloca em prática. É básico para nós que está vindo de uma vivência e a gente acha que é senso comum. Mas a gente precisa partilhar, né? As pessoas, elas precisam nos ouvir. Então, assim, é com muita alegria e com muita honra que eu faço parte aqui desse lançamento, que, de verdade, eu estava voltando domingo, foi um voo rápido, né, do Espírito Santo, de Vitória para São Paulo, e assim, sabe quando o avião chega e você quer continuar terminando? Ai, falta só um pouquinho, deixa eu terminar. Foi muito gostoso mesmo. Ai, que maravilha. Muito bom, então. Bom, um monte de gente chegando aqui, né? Isso. Bem-vindos aí. Eu vou deixar um aviso que ontem eu fiquei um pouco mais, né, ansiosa, assim, de que vocês coloquem perguntas, né? Principalmente, e o foco, assim, hoje mesmo, até se a Nath puder colocar aí, fixar o tema da live, né, para quem chegar depois, mas, assim, a questão de a educação começa no lar, né?
vamos desmistificar essa história da escola, né? Que a gente coloca o filho na escola e acha que a escola vai fazer tudo. Isso. E não é bem assim, né? Então, o capítulo do meu livro que eu acho que a gente que fica assim mais evidente assim essa questão é o que eu chamei de, né, colocando os sentimentos na mesa, né? E essa mesa, ela pode ser a mesa da cozinha, pode ser o quarto do filho. Uma mesa é um lugar, né? Pode ser a sala. Cada um aí pode até falar, né? Qual é o lugar preferido que você tem, se é que você tem esse lugar preferido, para estar conversando, né? Estar presente com os seus filhos. Então, eu vou começar com uma pergunta assim: como você fala de consultoria em escolas? Como que chegar na escola, numa escola, qual é o que a escola ela entende que é o papel dela e como que você coloca a questão da família, né? Trazer de volta o papel da família para tanto para os educadores que de repente podem se confundir, achar que eles são os responsáveis, quanto para os pais. Como é que você faz essa abordagem, assim? Como que você consegue chegar no coração deles e falar, ó, é com você, é você pai que tem que cuidar desses seus descendentes aí? Sabe, Karina, algo muito interessante. Eu trabalhei em escola por mais de 15 anos, não é? Somando todos, só em uma única escola foram 15 anos. E as consultorias, elas surgiram justamente disso. Como eu entrei de estagiária nessa escola, né, nessa grande escola que eu fiquei por mais de 15 anos, eu entrei de estagiária, fui professora, eu fui calcando um caminho, né, em que eu acabei passando por todas as áreas. E enquanto eu estive na gestão, eu fui gestora desde no Fundamental 2 de adolescentes, como também da educação infantil ao Fundi 1. Então, eu pude acompanhar tanto professores quanto famílias de crianças de 1 aninho, que era o que a escola acabava pegando, até 15 anos. Então, o que mais me chamou a atenção? O quanto nós estamos... É como se cada ano a gente avançasse 10. Esse é o sentimento que eu tenho de uns tempos para cá. Eu me recordo, eu fui professora há muito tempo de 5º ano, os alunos tinham 10 anos, eu lembro que eram crianças mesmo, inocentes, sabe? Era uma outra, vamos dizer assim, uma outra cultura onde nós tínhamos, e interessante, eu gosto de enfatizar isso, eu estava na mesma escola, porque senão a gente vai dizer, é porque a escola é classe A, ou é classe B, ou é C. Ou... Não, era a mesma escola. Então, eu pude ver essa transformação em uma mesma escola. E eu sei que, depois, passando por várias escolas nas quais eu passei, as queixas são sempre as mesmas. Nós, hoje, vivemos a geração do ter, vamos dizer assim, né? E é uma geração do conhecimento. Nunca foi tão fácil termos acesso ao conhecimento. E com isso, os nossos filhos, as crianças desta geração, elas também têm acesso muito fácil ao conhecimento. E o que acontece? Pais que estão cada vez trabalhando mais, que precisam dar para os seus filhos até mesmo uma boa escola, estão com essa preocupação de futuro, pais trabalhando muito e... nós temos vários indicadores, várias pesquisas que mostram que os pais negligentes, eles estão cada vez mais se apresentando. E, às vezes, quando a gente ouve essa palavra, né, Karina? Ai, negligente. Meu Deus, que pai que é negligente? Sim, ninguém quer fazer isso, né? Só que em educação parental, o pai negligente é aquele que não está presente para nutrir o seu filho no afeto e na autoridade. É aquele que terceiriza o que seria sua missão para uma escola, para uma babá. E quando nós vemos esse aumento, o que acontece? Os papéis, eles se invertem. Hoje, a gente não tem muito essa... não está muito claro os papéis que cada um pode desempenhar. Porque levar e buscar na escola, qualquer um pode fazer. Mas educar, não. Desculpa essa abordagem tão longa para dizer assim, que infelizmente, antigamente, como que era? A escola ensinava e os pais educavam. Hoje não. Hoje se misturou. A escola está querendo educar. Eu lembro quantas vezes eu falava para professores, principalmente, esse aluno é seu aluno esse ano.
Você está tomando para você algo que não é seu. Uhum. Ele é filho desta família para a vida toda. Não pegue uma carga que não é sua. Então, realmente, acho que hoje o grande desafio da educação é exatamente esse. Encontrar essa linha que divide até onde a escola é dever da escola e até Uhum. onde é dever do, vamos dizer assim, da família, né? A missão da família. Entendi. Nossa, perfeito. Você foi falando assim, os termos são muito importantes, né? Principalmente na hora que você vai escrever o livro, você fala assim, nossa, esse termo, ele é senso. O que as pessoas costumam entender por esse termo? Então, super importante você ter explicado isso, porque é uma linguagem bem específica, né, da educação parental. E Sim. que é isso, eu penso muito isso. Perguntar para um pai que está passando por uma dificuldade de ai, não estou conseguindo me relacionar com meu filho, saber o que ele sente, conversar, ou eu não tenho tempo, eu não sei nem como fazer isso. Ele não vai aceitar e, de fato, ele não está abandonando. Ah, estou abandonando meu filho. Não, eu estou dando tudo Uhum. para ele, né? É a questão do ter que você falou. Isso. Então, foi bem, bem importante isso. A questão, o que na família, aqui em casa, assim, tem muito o chegar, né? A hora de sair de casa, a hora de chegar, sempre tem uma conversa, né? Então, você tem um livro aí, Princípios que Educam, né? Eu estava pensando assim, quando a gente fala assim, valores, né? Quais são Uhum. os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são as virtudes, né? Nem todo mundo sabe, assim, o que a gente quer dizer com isso, né? Ah, uma Uhum. pessoa virtuosa. O que é um filho virtuoso? Como é que é isso? Como que é educar nas Por... virtudes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Uhum. assim, sobre as virtudes, sobre todos esses, são direcionamentos. Quando a gente entende o que coragem, fortaleza, o que é temperança, né? Que são Isso. as virtudes, como Princípios ou isso virtudes. são coisas assim que ter coragem, né? Mais coragem é bom, quanto mais melhor. Mas, por exemplo, a liberdade. A liberdade já é algo que talvez em algumas situações em Pode dar excesso ela medo, pode ser né? prejudicial. Então, então É. assim, isso. Como é que a gente faz isso dentro de casa? Como é que você sugere para a gente Oriento. orientar essa questão do educar por princípios, que é um pouquinho, deve ser um pouquinho que está aí no seu livro, mas para a gente poder falar para o pessoal. Pessoal, mandem perguntas, tá? A Ana está Isso. aqui para ajudar a gente. Pode Ô, falar. Karina, eu gosto muito de dar um exemplo prático, né? A gente que sempre esteve na educação, a gente acaba dando aula sempre que vai responder uma pergunta. Qualquer coisa você me corta, tá? Mas Tranquilo. assim, quando a gente fala de princípios, virtudes, a gente normalmente remete à religião. Vocês já pararam para pensar? A gente acredita que eles estão falando de religião e aí de que igreja é, de que né, é Uhum. Bíblia, o que é isso? Mas Uhum. os princípios e valores, as virtudes, elas são exatamente aquilo que faz com que que dá norte para a nossa vida. Você, Uhum. nesse momento, está assistindo essa live porque algum princípio, alguma virtude foi tocada na sua vida. É mais ou menos assim. Quando a criança ela nasce, ela não tem vontade própria. Vocês me entendem? Na verdade, a vontade dela é instintiva. Ela vai reagir às situações que o dia a dia coloca para ela. Quando nós, enquanto pais, né, então os cuidadores, aqueles que vão estar presentes, os adultos que estão presentes, eles são a vontade da criança. Vamos pensar? Se Uhum. deixar uma criança de 5 anos solta, ela vai brincar o dia inteiro, ou ela vai jogar o dia inteiro, ela vai ver TV o tempo todo. Por quê? Porque ela não tem consciência moral desenvolvida ainda. E Uhum. aí, para você entender um pouquinho, é mais ou menos assim. Eu sou de uma época em que eu usava o cinto de segurança quando a minha mãe dizia assim: olha a polícia, põe o cinto. A gente Uhum. saía de casa sem cinto, certo? Sim. Então, quando a gente achava, estava passando perto da polícia, a gente colocava o cinto. Esse era um Uhum. valor. Por quê? Porque minha mãe foi educada por lei. O cinto chegou para minha mãe como uma lei que ela tinha que cumprir, senão ela levava multa. Uhum. Eu não. Eu cresci entendendo o motivo moral do cinto. Por que fizeram uma lei para que o cinto fosse usado? Para proteger a vida.
Hoje eu não Segurança. saio de casa. No meu condomínio não tem policial. Eu não saio da garagem do meu condomínio se eu não colocar o cinto. Por quê? Porque eu entendi o princípio por trás. Então, educar por princípio é exatamente isso. Educar por virtudes, né? Você deu alguns exemplos fantásticos. A fortaleza, o indivíduo que não cresce com essa virtude desenvolvida, né? Com a Uhum. temperança desenvolvida. Sabe o que acontece com esse indivíduo? Ele vai ser alguém fraco, vai ser um adulto Uhum. fraco que não vai aguentar as pressões do dia a dia. E, Exatamente. infelizmente, a gente chegou numa geração que é fraca. Eu gosto muito de um ditado chinês que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. É Homens muito, muito fracos legal. criam tempos difíceis. E essa tem sido a lógica. E, Uhum. infelizmente, eu vejo que viemos de uma geração forte que precisou fazer muitas coisas, precisou descobrir muitas coisas, precisou. Só que aí a gente acabou criando uma Facilitou geração, o caminho, né? facilitou Facilitou demais. demais. Exato. E aí, vocês entendem que são os valores que estão deixando de ser passados? Às vezes a gente Uhum. super protege demais. E eu me coloco junto, tá? Nós não estamos aqui apontando o dedo. Não precisa ter, não precisa ser muito corajoso, não. Até tem uma passagem do livro que eu falo disso, né? Como eu percebi a diferença, né, do primeiro para o segundo filho, né? Ai, não precisa ser tão corajoso, não. Deixa quieto, não precisa. Mas, assim, com o tempo, falou assim, não, precisa sim, porque ao passar por determinadas situações, supervisionado, guiado, Isso, orientado, você vai se perceber numa situação que você vai ter causa e consequência. Então, assim, isso. tudo pode? Não, tem coisa que não pode. Por que não pode? Não é? Eu comecei a Isso. perceber isso, né? A necessidade de explicar, Aham. mas não aquela educação no lar de que permissiva, né? De que até os pais, não sei aqui como é que vocês pensam aqui, podem colocar aí. O pai amigo, né? Esse papel dentro de casa, né? Então, assim, qual que é esse lugar da mãe e do pai? Como é difícil para muita gente, assim, você impor alguns limites para poder gerar, pensando assim, eu quero que ele perceba a questão da fortaleza, que ele vai ter que passar por alguma coisa, que vai dar um trabalho, Uhum. que vai ser difícil, por exemplo, se esforçar um pouco mais em alguma matéria na escola, ou ficar sem determinada coisa que ele gosta por um tempo, por, sei lá, uma comida, vamos supor, ele está passando por um tratamento médico, ele vai ter que passar, né, não pode comer isso por um tempo. O pai e a Uhum. mãe ali junto, apoiando, olha, filho, isso é por um tempo, dar o suporte, não simplesmente, não pode, pronto, acabou, e você tem que Uhum. aceitar. Ele ainda está em construção, né? Ele precisa ter apoio nessa construção dessa fortaleza, né? E eu acho que nós adultos também temos essa fraqueza, vamos dizer assim, né? A gente não quer Uhum. esperar, a gente também quer tudo para ontem, né? Então, como que a gente com toda a pressa, né? Filho, vai, eu compro, amarro o tênis logo, não dá tempo de eu falar agora, corre aí, eu tô com compromisso. E como é que a gente consegue? Pelo exemplo, tá ficando mais difícil. Então, a gente tem Está. que se olhar primeiro, né? Isso. Então, quando você fala assim da orientação, né, da escola de pais, por exemplo, né? Os pais que te procuram, quem é esse pai que te procura? Porque eu fico pensando assim, quem escrevendo o livro, quem vai ser o pai que vai na livraria e vai olhar um livro e vai falar, nossa, eu vou Isso é usar para isso mim. aí com o meu filho. Então, assim, quem é o pai? Eu queria que você Uhum. ilustrasse, assim, que está buscando isso para o filho. É o pai que já errou muito? É o pai que está começando agora? Quem é esse pai que busca aí a escola da família, os seus cursos? Quem são esses pais e mães, né? Eu digo que são pais cheios de culpas. E é tão Uhum. interessante porque tem mãe que chega desesperada. Ela é uma CEO, ela é uma autoempresária e não tem tempo para os filhos. Ela chega desesperada, achando que está tudo errado, que ela Uhum. precisa se conectar com o filho. Assim como eu recebo, às vezes, famílias em que a mãe está em casa.
E ela se culpa porque ela está em casa e ela acha que ela está fazendo errado. Então, eu costumo dizer assim, que os pais que me procuram são pais que estão comparando a sua maternidade, a sua paternidade com a régua do outro. A culpa chega e hoje nós vivemos uma era de redes sociais, não é? Só que a rede social, gente, ela não consegue ser 10% daquilo que a gente realmente é. E não é porque as pessoas querem te enganar. Eu mesma, eu não engano é nada. Só que não dá tempo, porque se você ficar postando, você não vive. Então, como que a gente... seu dia, né? Sim, então, são recortes que a gente enxerga. E aquela história, né? Quem vê palco não vê bastidor. Você tá vendo um recorte hoje da minha vida. Só que, e o que eu fiz para chegar aqui? Quem me acompanha sabe, Karina, que eu fui uma mãe negligente, você acredita? Eu fui uma mãe negligente. Dois, né, também, né? Eu tenho 2, eu fui uma mãe muito negligente. E dando palestras para pais sobre controles parentais, sobre, né, estilos parentais, e comentando e dizendo que, meu Deus, como que um pai pode ser negligente, sendo que eu era e não me dava conta. Foi necessário todo um autoconhecimento, foi necessário muito estudo e principalmente ferramentas. E eu dizia para Karina, você não faz ideia da ferramenta que você acabou de dar para os pais. Por quê? Porque esse livro, de verdade, ela conseguiu, de uma maneira muito objetiva, explicar como a criança se sente. Porque vamos pensar uma criança ela vem ao mundo como se fosse uma folha em branco. E somos nós adultos que imprimimos na vida dessa criança a identidade dela. Aquilo que nós falamos, onde ela passa. Então, se eu sou uma mãe que faço tudo pelo meu filho, eu estou dando uma identidade de incapaz para ele. Por quê? Ele tem vontade própria, ele tem os instintos que ele quer fazer, mas a mãe sempre faz, o pai sempre faz, ele não se lança para nada. Então ele cresce inseguro. Ele pode lá na frente, né? Porque eu fico pensando assim, vendo às vezes uma família que você percebe que tá deixando a coisa fluir, né? Passou, nossa, eu acho que agora tá dando trabalho. Aí você vai perguntar a idade, né? Até você, a questão dos marcos do desenvolvimento. Ele tá com 9 anos. Aí eu falo, nossa, lá atrás, 2009, eu fiz um curso e que me chamou muita atenção, que foi o Otávio era bebê e assim, olha, até os 7 tem assim, aquela base mais assim, do sentimento, a autoconfiança, se eu sou um menino, você é inteligente, você é esperto, você é desastrado, você é lento. Isso. Coisas que a gente que é bem daquela fase inicial, isso fica marcado de uma forma tão forte no nosso, porque o nosso cérebro está ali começando, né? O registro mais cognitivo, né? Exato. Então aquilo me assustou, mas me fez caminhar no sentido assim, não, vamos lá trabalhar ao máximo. Claro que não estou no controle de tudo, né? Ele vai ter a liberdade de escolher, mas esses registros iniciais, eles são muito importantes. Então, um filho com 9, 10 anos, que deve falar, caramba, dá tempo? Dá, mas saiba que vai ser mais difícil, porque ele já tem ali uma sensação de, como você falou, de incapaz, de repente, eu não sei fazer sozinho. E não é consciente, né, Ana? Não é. Nem ele a criança tem essa ideia. Isso não é pra mim, isso aí eu não consigo, mas às vezes ele não fala, por que eu não consigo? Nem sabe, né? E às vezes isso pode interferir. Então eu lembro que quanto antes, melhor. O que eu falo do livro do Kit Maternidade, né? Como que é a preparação antes, né? A minha família vai começar. Eu tenho que... nossa, meu primeiro filho. O que eu me preocupo? Fico um ano ali, 9 meses pelo menos, pensando no quarto, no jogo, no berço, quantas fraldas, quantos bores, né? E aí, como é que a gente se prepara, hein, Ana? O que você acha que a gente... Porque assim, eu acho que se for para ler um monte de livros, eu li um de guia de desenvolvimento e depois eu sei que emprestei para várias pessoas e eu sei que nenhuma leu. Isso me fez pensar. Nem todo mundo está com disposição e tem tempo e interesse de estudar sobre isso, né?
Eu falo assim, como é que então pode ficar mais fácil esse... não deixa de ser um estudo, mas como pode ficar mais fácil? Como que você acha que pode ser mais fácil? Infelizmente, os pais hoje, de modo geral, a gente acredita naquele ditado, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Isso não é verdade. Não. Então, como que eu me preparo para ter um filho? Em primeiro lugar, estudando. Não tem outro critério. A gente se prepara para tantas coisas nessa vida. A gente se prepara, inclusive... Você quer ver uma coisa básica? Alguma coisa dá errado no celular. Hoje a gente vai para o Google, a gente vai para o YouTube, ver vídeo, tutorial para a gente fazer certo. Exato. E por que a gente acha que a gente tem que acertar de primeira na vida dos filhos? E é muito interessante que quando eu escrevi o livro, sabe, Karina, meu desejo era trabalhar na profilaxia, né? Ou seja, antecipar as... Vamos prevenir, não é? Então, como é que funciona? Mas os pais, eles acabam vindo depois que o leite derramou, infelizmente. E a gente perde uma fase importante do desenvolvimento, porque até os 3 anos de idade, a criança ela não tem consciência moral. Ela age de modo instintivo. Só que ao mesmo tempo que ela age de modo instintivo, ela precisa saber quais são esses limites seguros para ela. E o que o pai e a mãe muitas vezes faz? Ah, é tão novinho, né? Tadinho, deixa. Eu até dou no meu livro o exemplo da festa de aniversário. Na região que eu morava, eu não sei se é em todo lugar, mas normalmente o doce, você só come o docinho do aniversário depois do bolo, depois do parabéns. Não é assim? Quantas crianças pequenininhas... Quantas crianças pequenininhas que eu vejo lá pegando o docinho? Ah, ele é novinho, não tem problema. Tem problema sim. Ele é novinho, mas você está formando a consciência dele. Você está mostrando que é só fazer cara de bonitinho que tá tudo bem. E aí lá na frente ele não dá conta. Então assim, pai, mãe, você que está aqui, você precisa ler. Eu sei que você não vai para uma faculdade agora, só que hoje a gente está na era da informação. Então encontre boas fontes, certo? Hoje, uma coisa bem básica, tá? Eu falei para vocês que eu sou especialista em desenvolvimento infantil, mas dependendo da palestra que eu vou dar, eu decido até que autor eu vou usar. Por exemplo, Freud. Freud, ele fala do desenvolvimento psicossocial, ele tem marcos do desenvolvimento ótimo para sexualidade. Usei ele agora no fim de semana que eu estava dando um seminário de sexualidade. Sim. Agora, se uma escola me pede para falar com o professor, eu não posso. Não é que eu não posso. Não vai caber o Freud aqui. Vai caber o Vygotsky, vai caber o Piaget, porque ele fala do pensamento. Então, assim como nós temos correntes literárias, hoje que você tem, é igual um cardápio, você abre acho que se alguém olhar agora o Instagram, deve ter umas 20 mil lives acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Você precisa pegar. Então tá, achei interessante o que esse pessoal tá falando. Então vai e consuma o livro dele. Vai, faça o curso dele. Não estamos chamando vocês para comprarem os nossos livros, mas precisa ter coerência, porque senão você ouve uma live aqui, ouve outra live lá, aí você monta uma coxa de retalhos. Escolher um caminho a seguir, né? Exatamente, porque uma coisa que o livro, né, o Bololô, né, tá aqui, ó, tem as 2 capas dele, né? Ele é assim, ó, gente. Opa! Para pais e filhos. E o tamanho dele ali tá facinho de segurar. Perfeito. Eu tô vendo a criançada usar o livro assim de uma forma bem facilzinha. Então, assim, vamos colocar o que na capa, né? Aí alguém sugeriu guia, né? E aí o tempo todo eu escrevendo, eu falei, não é um guia. Sabe por quê? Porque o guia passava a impressão justamente disso. Às vezes a pessoa quer que você dê assim, como eu resolvo isso? Só que assim, você tem uma família. A minha família não é como a sua família. Eu não sei qual foi a base, qual assunto que você quais os valores, quais as virtudes valores, que são especiais, né? Então, assim, na casa de cada um, vai ser diferente. Então, assim, eu vou ouvir como a pessoa faz, entender que na casa dela é diferente, porém eu posso pegar e tentar aplicar isso, algumas coisas na minha casa e ver como funciona, né? Mas como você falou, não com a régua do outro, né? Porque senão, assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos. É igual ter 2 e ter 1? É igual ter 2 e ter 5?
É igual E ter eles não são menino, ter iguais, não é, menina, Karina? né? Não E os são, seus mesmo filhos, assim nem não os seus são. filhos você não pode medir com a mesma régua, Exato. não é? Né? Então, assim, como buscar ajuda, né? O que foi o tema de ontem. Como é que os pais buscam ajuda a hora que o negócio Depois, degringola, né? Hoje a gente está falando infelizmente. mais assim, do lar mesmo, dentro de Uhum. casa. Então, assim, a conversa, muitas perguntas, ter interesse pelo que o filho sente, pelo que o filho traz, né? Mas Uhum. lembrar dos nossos próprios valores. Você falou uma coisa assim que não tem a ver, né, com as pessoas às vezes associam com religião e tal, né, as Sim. virtudes, né? Tem um pessoal colocando uns comentários aqui, a gente já vou dar uma lidinha aqui, porque Aham. eu acho bem bacana o pessoal tá participando. Então, assim, essa questão das virtudes, como que a gente, né? Eu tenho 40 anos, então assim, eu ouvi muitas coisas dos meus pais, né? Eu não tive muito contato com avós, mas a maioria das pessoas teve alguém mais velho com quem conviveu. Lembrar disso, né? Porque eu acho que também tá numa geração assim, eu sou melhor do que meus pais, eu sou melhor do que meus avós foram e agora é que é o certo. O jeito certo é assim. E no fim das contas não tá dando muito certo, né? Porque tá cheio de criança agitada, ansiosa, malcriada, né? E esse Você viu que malcriado essa virou. geração é a É, primeira geração da história que tem o QI mais baixo do que a geração anterior. então, Olha isso que é muito muito. sério, né? Porque assim, a gente acha que a inteligência está no domínio da tecnologia, né? Mas a inteligência que a gente está falando, Ana, que a gente quer que vocês, né? Quanto mais pessoas entendam isso, a inteligência emocional. É perceber Uhum. quando a dor é minha, quando é do outro. É perceber Isso. como eu entro e saio dos lugares. A minha Uhum. vez das coisas, esperar, saber esperar, né? Não é tudo do meu jeito. Na festa de Isso. aniversário, né? A hora das coisas, né? A ordem das coisas. Então, isso é Uhum. muito importante. Isso é visto, às vezes, como chatice, rigidez demais, né? Só que isso, eu acho que forma um cidadão, forma um ser Com humano mais certeza. forte, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pessoa falou sobre... Eu não tenho experiência com isso, mas com certeza a Ana pode falar um pouco. E quando não, a mãe solo, né? Que eu não gosto muito desse termo, mas assim, é a mãe que está ali naquele momento, né? Mais cuidando do filho ali com uma responsabilidade toda ali para ela, né? Fica mais difícil. Isso. O que você acha sobre isso, assim, nessa questão da... A gente tá com a família ali, tô dividindo as Sim. tarefas, né? Mas e a mãe solo, né? A Quando mãe você solo. falou de inteligência emocional, tem algo que, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida, que é aquela palavrinha mágica que é autorresponsabilidade. A mãe solo, ela não pode dar conta do que o pai faria. A mãe solo precisa vestir a sua autorresponsabilidade e ver o que cabe a mim. Se cabe a mim vir até aqui, é até aqui que eu vou. Eu com certeza, eu sei o quanto é mais desafiador. Mas se você quer uma orientação, eu não vou falar nem dica, porque dica, para mim, é rebaixar aquilo que a gente vai trazer aqui, mas é uma orientação mesmo. Em primeiro lugar, não fale mal do pai. Às vezes você é uma mãe solo porque você é viúva. Estou cheia de famílias assim. Né? Nós estamos vivendo um pós-guerra. O pós-Covid é como se fosse um pós-guerra. Muitas famílias órfãos, não apenas de pai, mas de mãe também. Então, esse é um cenário. Claro que nesse cenário é mais fácil fazer o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a pessoa se foi. Mas quando há uma separação, normalmente vem uma decepção. A separação, alguém se decepcionou. Às vezes os dois lados, houve ofensa. Sempre que vem ofensa, normalmente vem traumas. E aí a gente precisa vestir a capa do adulto dessa situação e pensar assim: essa ofensa vai parar aqui, eu não vou reproduzir nos filhos. E como é que você pode fazer isso? E falando bem do cônjuge, do ex-cônjuge, né? Falando bem do pai. E não é falar bem no sentido assim, é dar dignidade, essa é a palavra. Eu estava procurando a palavra certa, é dar dignidade. Então, por exemplo, se o seu pai estivesse aqui, ele poderia fazer isso. Como ele não está, sou eu que farei isso. Simples. Você não está dizendo assim,
Ah, é, né? Seu pai não tá aí. Olha sua expressão corporal, né? Mas dê dignidade. Se a sua mãe estivesse aqui, com certeza ela estaria fazendo isso, mas ela não está. E, gente, o ser humano, ele precisa de uma figura paterna, ele precisa de uma figura materna. Infelizmente, às vezes, na nossa vida, a gente não vai encontrar isso, porque às vezes o pai abandonou, nunca mais apareceu, ou Uhum. faleceu. Mesma coisa, pai e mãe, certo? Eu falo muito pai porque a gente sabe que a gente está vivendo uma Uhum. geração de órfãos de pais. Mas Você tá falando encontre alguém de não estar, não estar juntos ali na educação no dia a diretamente. Mas dia. tem Isso. uma pessoa que colocou aqui, né? Só falando como é difícil, né? Educar, e principalmente quando pai e mãe compartilham de pensamentos diferentes. Então, assim, além de não ter, pode acontecer de estarem os dois juntos, mas não estarem Não terem em acordo. coesão, né? É o Aí, pior, isso, sabia, Karina? então, assim, então, como que a gente alinha isso, né? Não é, né, a nossa família, a gente não concorda o tempo todo com tudo. Porém, a gente Hum. consegue, a gente definiu Na frente um dos tempo, filhos, né? não na frente, né, no momento nosso, conversar assim, qual que é o caminho. Então, assim, tem conversas que vão acontecer entre você e o seu marido, né? Então, assim, como que a gente Uhum. vai caminhar, né? E na hora de conversar, né, já ter ali um alinhamento. Ah, mas ele pensa diferente, ele não concorda. Então, aí é um trabalho individual de É novo. no bastidor, eu falo. Individual de novo. Exato. E assim, ai, nossa, então assim, aí vem uma coisa que é prévia, né, que não tá no meu livro, né, talvez no próximo, a questão do casamento, né, porque assim, se você tá numa relação que você não consegue dialogar, então aí são outras tarefas, São outros indícios. outras coisas. Mas com certeza identificar que é papel de cada um, né? Não vai ficar jogando Uhum. como se fosse o pai ausente, É a culpa é do pai. autorresponsabilidade, né? Sabe? É Então, assim, ver qual mesmo é a estando minha morando na parte. mesma casa, você pode estar fazendo esse mesmo movimento de pôr a culpa, ó, tá, deu, ó, seu filho, ó, fala com, olha, um termo, fala lá com seu pai, fala lá com seu, ai, olha, cuida aí do seu filho, né? Essas falas Uhum. são muito complicadas, assim, eu escuto às vezes algumas pessoas Isso. não percebem, mas assim, então assim, qual é a hora que é meu filho, não, os nossos filhos, na nossa casa, né? Então, E eu pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é é importante também. isso, eu queria até dizer que eu costumo falar para os pais o seguinte: a maior necessidade que uma criança tem é saber que o seu pai e a sua mãe se dão bem, que o seu pai e sua mãe estão juntos. Por quê? Porque foi o pai e a mãe que trouxe essa criança à existência. Então, para que ela Uhum, se mantenha na existência, ela precisa entender que eles estão juntos. E quando eu falo juntos, não é que eles estão morando juntos, simplesmente, mas eles estão juntos em comum acordo. Não existe isso, fale com seu pai, fale com a sua mãe, não existe. Se ela chegar para a mãe e pedir, ela vai receber a mesma resposta do que se ela chegar para o pai e pedir. E às vezes, uhum, Karina, eu gosto muito de citar esse caso. Eu atendi em consultório uma família que me procurou porque a filha estava 3 aninhos fazendo xixi na calça. Voltou, regrediu fazendo xixi na calça. Era essa a visão. E aí, quando eu fiz a anamnese, eu entendi a dinâmica familiar. Era uma família assim, que não, os pais não brigavam, estavam tudo bem entre eles. Mas o que acontecia? O pai saía para trabalhar cedo, uhum, voltava à noite. A mãe trabalhava somente meio período, então a mãe saía com a criança, passava a manhã com a criança, saía com essa criança, ia para a escola, deixava a uhum, criança na escola e ia trabalhar. O pai voltava do trabalho, pegava essa criança e iam para casa esperar a mãe. A uhum, mãe chegava depois das 7. Aquele, né? Na hora que quando eu cheguei, quando eu peguei essa rotina familiar, na hora eu já entendi. E o que eu disse? Então, a gente sempre dá tarefas, né? Falei, olha, então uhum, para a próxima sessão eu quero 2 coisas de vocês. Primeiro, vocês vão todo dia. Então, quando você chegar, a primeira coisa que você vai fazer é dar um beijo no marido, porque é a mãe que chegava, né? Você vai uhum, vir e vai dar um beijo no marido. Você não vai vir dar oi para sua filha, você vai vir dar um beijo no marido primeiro. uhum, E, na sequência, em vez de você sair correndo, arrumar a casa, organizar a janta, como o marido já vai estar ali, deixa essa parte adiantada, vocês dois, né, dá oi para a filha, mas senta em casalzinho no sofá, de mão dada. A criança vai uhum, querer sentar no meio de vocês, vocês vão para fortalecer isso aí.
Aham. Ela conta depois, foi até engraçado, ela disse assim, que ela não acreditou em mim, ela ficou muito irritada, ela falou, o quê? Eu tô pagando para ela falar, meu casamento tá ótimo, eu não vim falar do meu casamento, eu vim falar da minha filha. Uhum. Só que ela falou assim, eu vou fazer para mostrar para ela que, né, que eu preciso Não ver tem minha nada a ver. filha. Não tem nada a ver. E Uhum. o retorno era em 15 dias. Ela me ligou, ela não aguentou chegar na outra sessão, porque no terceiro dia a filha já não estava mais fazendo xixi na calça. Uhum. Uhum. Porque a segurança da criança, ela tá Sintoma ali, muito... né? Isso! Né? A Uhum. gente, às vezes, olha a mosca e quer abanar a mosca, mas se você não tirar o lixo, você não vai conseguir, a mosca vai voltar. Né? Então é Uhum. isso, a gente analisa um comportamento, mas a gente precisa ir na raiz. Né? E pai e mãe, eles são fundamentais Exatamente. nisso. Então, se você vê um casal que não brigava, a criança não via os pais Sim. brigando, mas também não via os pais juntos. Exato. Nossa, isso é muito, muito legal, porque são coisas assim, você está falando de uma experiência ali, do seu atendimento. Eu não trabalho com isso, né? Sou a mãe aqui. Mas eu sinto exatamente isso, que até quando eu tive o segundo filho, esse chegar em casa, eu até falei isso um pouquinho antes, o chegar em casa, como você É mesmo. chega? Eu chego estabanada, então assim, É peraí, eu verdade. até respiro antes de entrar, abrir a porta de Isso. casa, eu falo assim, peraí, primeiro eu ia lá, falava com o mais velho, oi, tudo bem, como é que você tá, e tal, tal, tal. Aí e não ia direto pro bebê, né? Então, assim, se o marido não estivesse em casa, se tivesse, não, Aham. primeiro é a mamãe, depois Aham. vocês. Né? Isso é uma coisa também que essa não é tão Sim. claro para todo mundo, né, Ana? Não Então, assim, é. primeiro a mamãe, depois vocês. Calma lá, né? Vocês não são mais, assim, na ordem, na hierarquia aqui de casa, vocês não mandam aqui, não. É, né? Somos Isso. nós, os adultos e as crianças. E aí, isso era muito importante, porque aí o mais velho, né, o Otávio, mamãe, vamos lá ver o João. Vamos lá no quarto Aham. ver o João. Ah, vamos sim. Você ficou com ele hoje? Ah, eu vi, o papai trocou a fralda dele. Vem cá, eu ajudei. Ah, então, assim, você traz a criança pro centro ali naquele momento, né? Agora tem pais, não, o bebê pequeno precisa de ajuda e você vai deixando. Claro que a intenção é a melhor possível, mas são detalhes, né? Bem Isso detalhes que mesmo. fazem diferença. Bom, a gente está ali faltando um pouco, uns 10 minutinhos, eu só. Tem mais umas pessoas que colocaram aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Fernanda. Tô sofrendo muito porque sou uma mãe com limites, normas, rotinas, e o pai faz todas as vontades para evitar birras. Isso traz muitos conflitos que estão repercutindo nas crianças. Então, a questão é assim, achar um momento, né? Isso eu vou Isso. falar ainda, achar um momento para conversar com esse pai, assim, pelo menos No em particular. algumas estratégias, assim, para Uhum. que não faça tudo, né? Porque isso vai ter um preço lá na frente, né? Vai ter um Exato. preço. E às Então, vezes, né, Karina, o segredo é encontrar o equilíbrio. Onde eu, mãe, posso ceder um pouco? Onde o pai pode ceder um pouco? Porque às vezes a maneira como a gente chega para conversar com o pai é assim: eu sou a certa, você está fazendo tudo errado, eu acabei de assistir uma live, ou você muda ou. Não, a gente não vai conquistar nada dessa maneira. A gente precisa chegar e dizer assim: olha, eu tenho percebido, eu, mãe, sabe? Só os dois, eu tenho percebido que eu tô agindo assim e você tá agindo assim. E isso não está sendo bom para o nosso filho. Por quê? Eu percebo que quando ele quer isso, ele procura você, e aí você traz resultados, você fala, você descreve a sua situação, você coloca ali a sua situação. E então, nesse momento, vocês encontram o equilíbrio. não, isso eu acho essencial, porque eu lembro que quando era criança, assim, tinha aquela visão, né? Sempre tem, né? O temperamento do pai e da mãe vai ser diferente. Então, um, de Sim, repente, é um pouco mais tranquilo ao falar, ou mais light, o outro já um pouco mais rígido. Mas isso ali, entender que são papéis e que são necessários para o equilíbrio. Só que isso não pode ser mostrado assim diretamente para a criança, né? Tem que ser algo meio que combinado, né? Então a gente vai se uhum, acertar. Ó, um alivia um pouquinho, outro momento, principalmente quando tem mais filhos, né? Esses momentos, eu percebo que em casa, né, essa educação no lar
ela também passa por achar momentos com cada um dos filhos, né? Então, Sim. ter momentos individuais ali, né? Nem todo mundo gosta de fazer tudo junto. Teve uma fase que eu fazia tudo junto, Tudo junto. porque é mais fácil pra gente, né? Vai todo mundo no mesmo programa. Mas combinar, então, esse casal, né? Olha, hoje você vai levar ele no parque, ou ele vai sair com você, vai no supermercado, conversem bastante. Olha, ele comentou tal coisa sobre a escola, conversa com ele sobre isso, porque a forma como o pai fala, às vezes pode ser mais, principalmente quando eles vão crescendo, né? Eles querem alguma coisa mais. Eu sou a pessoa do emocional, né? Então eu vou ali, vou a fundo. E o pai é mais prático, mais objetivo. Isso. E isso vai casando com o temperamento dos filhos também, né? Então, assim, olha, eu tô. É tanta coisa para se falar, mas assim, o que fica bem nítido, né? E que eu quis colocar no livro é isso, é o nosso dia a dia dentro de casa que vai contar. Os filhos vão para a escola e que eles saiam para a escola, para a vida, né? Levando o que eles estão aprendendo dentro de casa. Ah, mas aí eles vão aprender coisas fora? Vão também, vão ter referências. Mas a base, né? A base, entendo que tenha que ser essa base mais sólida. Porque se der, eu falo para eles, se der alguma coisa errada ali, na hora que der, se você for sair e der alguma coisa errada, para onde você volta? Para quem que você vai pedir ajuda? Para o pai, para a mãe, não é? Então, o que seu pai e Se sua mãe foi uma fariam? construção saudável, né? O que seu pai e sua mãe fariam, né? O que eles pensam sobre isso? Então, assim, antes de deixar a prudência, né? Uma das virtudes também. Sim. Assim, se eu decidir por esse caminho, né? Pensar as consequências e aí sim decidir, não ser tão impulsivo, né? E isso eu entendo que é dentro de casa, são os exemplos mesmo. Tem mais, tem o pessoal falando legal, trazer para a discussão em casa, eu acho que é essencial. Então, assim, se a gente tiver meio sem paciência de falar com o marido, se tiver meio sem paciência, então é um bom sinal para a gente se cuidar, né? E, Karina, eu adorei no seu livro, quando você falou assim, olha, eu acho que tem tudo a ver com esse capítulo, eu fiquei, realmente, me chamou muito a atenção, exatamente assim, é colocar os sentimentos na mesa, né? Você ter esse lugar de colocar, só que a gente só vai criar, vamos pensar, eu não tô aqui na live abrindo meu coração para vocês, porque eu não conheço vocês. Né? Talvez, pode ser, tá, que eu tenha tido um dia ruim. Eu não tive. Mas, por exemplo, se eu tivesse tido um dia ruim, você pode ter certeza que eu estaria fazendo a mesma live que eu estou fazendo hoje. É diferente se eu começar a ver a Karina todo dia, se a gente começar a fazer essa live todo dia, a gente vai criar um relacionamento que daqui a uns dias eu vou falar assim, ai, gente, hoje eu não tô legal, hoje aconteceu isso, eu me abro. E foi, né, é exatamente aquilo que você falou, né, do partir o pão. Escolha o lugar da casa. Aqui também, a mesa ela é um lugar muito especial para nós, porque é realmente onde a gente faz muitas coisas, onde a gente consegue olhar no olho e ver. Mas o fundamental, que eu achei bonitinho o jeito que você colocou, que é a cola emocional, né? A gente precisa criar memórias afetivas na vida dos filhos. É isso que vai fazer ele voltar para mim, para saber o que eu preciso. É isso que vai levá-lo para o mundo lá fora, com uma tradição familiar, com uma identidade familiar, com um senso de pertencimento e que vai fazer com que ele seja realmente seguro, né? Nossa, muito bom. São muitas coisas. Tem questão de rotina, né? Assim, o livro, ele, só para quem não conhece, o livro, ele não tem, assim, ele tem ferramentas, ele tem algumas dicas que pode ser, de repente, um caminho, um início para você que está perdido. Nossa, eu não sei o que eu posso fazer para conversar com meu filho. Então, cada capítulo tem algumas ferramentas, né? E além das histórias infantis para praticar ali o estar junto e abordar temas de conteúdo emocional com as crianças. Então, às vezes a pessoa fala que quero rotina, ele não vai a fundo nas rotinas, mas ele te dá uma dica de que se para fazer isso eu vou precisar me organizar. Eu vou precisar dedicar um tempinho para isso. Isso não tem dúvida. Não vai dar para fazer isso pode até fazer no caminho, no carro e tal, mas dedicar, né? Pensa ali, 10 minutinhos que você dedique para o seu filho, né? Então eu amei aquela sua frase, eu destaquei aqui que eu quero ler. Pais ativacionais propõem atividades em família com intenção clara de despertar algum conteúdo.
Nada é aleatório na tarefa de treinar crianças para a vida adulta. É isso. Claro, Isso. no dia a dia você até pode fazer, mas se você quer ser aquele pai intencional, que vai preparar, que vai treinar o seu filho para a fase adulta, você Uhum. precisa ser, você precisa planejar. Você Planejar. precisa. Aqui em casa a gente tem o dia da família. Ah, mas o dia da família não é todo dia? É todo dia, só que se você Mas não não tá, né? marca, não, a criança não vê chegar, não fica um marco para ela. E já fizemos tantas coisas em dias da família, sabe? É uma conexão tão grande, outras famílias fazem. Eu tô até terminando agora, Karina. Eu também não quis chamar de guia. Me falaram que Aham. foi um guia, porque eu estou encerrando 52 ideias para você fazer em dia da família. Nossa. Porque é exatamente isso. E sabe, uma coisa que puxa a outra. Ai, eu não tenho ideia. Hoje tem tanta coisa. Você pode fazer assim, a Tudo noite do tá, cachorrão. Cada um monta um tá cachorrão. compilado ali, né? É, Tem uma sugestão, e de repente, vendo uma sugestão, você consegue. Ah, não dá para fazer isso hoje, vou adaptar. E aí você usa a sua criatividade também, né? A gente tem que usar a criatividade, isso, adapta, sabe? Porque né? são esses Muito bom. momentos. Eu lembro que teve uma vez num dia da. Porque aí a gente, conforme os filhos vão crescendo, eles podem ficar responsáveis pelo que vai acontecer na noite. Eu lembro o Uhum. dia que o meu filho falou assim: olha, na próxima noite da família, eu quero. A gente vai fazer um show de talentos, então vocês se preparem. Gente, eu lembro disso até hoje, Karina. Eu me vi assim. Eu sou estudiosa, gente. Eu não sou Uhum. artista. Eu não sei cantar. Eu não sei. Teve que pensar em alguma coisa. E aí eu pedi ajuda para ele. Ele me ajudou. Enfim, sabe? São conexões. A gente realmente precisa disso. E eu Precisa, posso dizer, como essencial. uma mãe de um adolescente de 15 anos, vale a pena, sabe? Vale a pena você ser intencional, vale a pena você realmente nutrir o seu filho, certo? A gente acha que nutrição só tem a ver com comida, não. Nosso filho precisa do emocional, ele precisa da nossa presença. Até para que às vezes você só está olhando o que ele está fazendo, mas só pelo fato dele saber que você está por ali, isso traz a segurança que ele necessita. E eu até agora eu não descobri o que é aborrecência, que todo mundo fala. Ah, E eu tenho é, no- certeza que é nosso tempo tá fruto. acabando aqui. Eu tô aqui Ah, muito é. preocupada de salvar a live. Olha, aí Isso. ó, a Ana também agora tá lançando aí, né? Um Ah, é, específico eu tô para sempre. adolescentes. Então, quem tem pais, vou entrando aí, né? O Otávio tá com 13. Então, logo mais já vou estar nessa fase também. Já quero te Sim. agradecer muitíssimo, assim, foi excelente, né? Ficaria mais horas aqui Aham. contigo. Pessoal, amanhã tem mais uma live e amanhã é para conversar sobre a construção ali, né? O pessoal da editora, a Ana que me ajudou a escrever o livro, a mentora ali, né, da dona da editora também, a Manu que fez essas ilustrações maravilhosas. Ficou Então amanhã lindo. conto com vocês também às 19 horas aqui comigo. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que passou aqui. Quem estiver vendo depois também, entre em contato, sigam a Ana. Criança vem com manual e é muito bom que a gente pode acessar esses manuais aí, de tanta Isso gente aí. boa que tem falando sobre isso. Muito obrigada, viu, Ana? Imagina, foi um prazer estar com vocês. Ai, Beijos. valeu. Um beijo, boa noite, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.